bom? Eu não enxergo mais o chat, então, por favor. Gente, então aqui, bom dia, né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre as técnicas e os protocolos de cimentação. Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam em relação à cimentação de prótese fixa, né? Que é o último módulo, é a última etapa que vocês têm depois da confecção da prótese, né? No decorrer da prótese fixa. Vocês fizeram todo aquele ritual do preparo, do provisório, vocês planejaram, realizaram a retenção através de retentores intrarradiculares, fizeram todo um protocolo de moldagem, duplo fio, casquete, moldagem de única vez ou duas vezes. Como foi o protocolo, né, até chegar à infraestrutura? A infraestrutura ela foi provada, foi verificada, retirada todas as dúvidas ou desajustes que ela tinha. Foi escolhida a cor da cerâmica, como vocês viram com o professor Daniel, foi feito os ajustes estéticos funcionais, se necessários. A peça protética, ela coube, ela se adaptou, ela está maravilhosa, está de acordo com o paciente, de acordo com a oclusão. Então, a gente parte para a última etapa, que é uma etapa que alguns podem dizer, não aguento mais, né? Tudo isso que eu já fiz, agora é só colar na boca. É a parte da cimentação, mas é uma parte importantíssima, tá? Porque para a tua prótese, lembram lá da pré-3, quando eu falei para vocês? A gente fala muito, eu e outros professores, que a prótese fixa, qualquer tipo de prótese, né? Ela é uma tríade. É uma tríade de sustentação, é como se fosse um banquinho de 3 pernas. Se você tira uma das pernas, ele não tem mais equilíbrio e ele cai. Então, é isso que vocês têm que ter na cabeça. Eu preciso de uma forma geométrica do teu preparo, eu preciso de uma forma adequada, porque senão, se eu não tiver a forma, vocês já sentiram, né? Vocês já viram isso, nem que fosse na prática no manequim, o provisório não fica, ele fica caindo, ele fica pouco retentivo, ou ele fica retentivo demais se eu tiver uma forma muito paralela, por exemplo. Então, eu tenho que ter uma forma adequada, eu tenho que ter a adequação daquela restauração ao preparo, então isso vem com o provisório e com a prótese definitiva já confeccionada. Eu tenho que ter um coping bem estruturado, sem espaços negativos, positivos presentes nele. Eu tenho que ter a cerâmica bem colocada, tenho que ter uma espessura desse material adequado. Então, eu tenho que ter uma adaptação, eu tenho que ter uma qualidade daquela restauração frente àquele preparo. Então, isso aí vocês já viram. E eu tenho que ter uma resistência do cimento. A minha prótese só vai ficar na boca através de uma resistência friccional que ela tem com o preparo, isso é o fato, ela não vai ficar caindo da boca, a gente fez para isso, né? Mas se ela sofrer as forças de mastigação e tudo, ela sai. Se ela não tiver o cimento, ela sai. Então, eu preciso que haja a força também adesiva e mecânica dos cimentos odontológicos, né? Dos cimentos protéticos. Então, eu preciso dessa tríade para garantir que a minha prótese, ela tenha função e longevidade em boca. Então, eu preciso desse tripé. Se um deles não está favorável, se um deles está errado, aquilo ali não sustenta, cai, tá bom? Então, a cimentação, você, última etapa, vou só aqui manipular e colar. Sim, mas você tem que manipular e colar de forma adequada, você tem que selecionar de forma adequada, você tem que saber utilizar aquele material que você está trabalhando. Então, os princípios, né, relembrando com vocês, para a confecção do prótese, a gente sempre tem na cabeça os princípios biológicos, né, de conservação do elemento pulpar, do órgão pulpar e dos tecidos periodontais, mecânico com todas aquelas propriedades de retenção, resistência, espessura, né, e integridade marginal, e o estético, que é justamente dado pela porcelana, por essa característica inerte da porcelana. Dos cimentos, quais são as características desejáveis frente a essas propriedades? Em relação à propriedade biológica, porque eu tenho que ter sempre essa propriedade vinculada à tua prótese fixa. E aí, uma dessas propriedades seria uma biológica, né, de conservação do órgão pulpar e do tecido periodontal, que nos dá uma biocompatibilidade, uma leve interação dos tecidos dentários. Ele tem que ser atóxico, assim como qualquer substância colocada em boca. Ele tem que ter baixo potencial alergênico, sim, e de preferência ação antimicrobiana, tá certo? Tudo isso são propriedades biológicas que o cimento ele tem que possuir
para garantir que aquilo ali ele venha a ser utilizado de forma adequada em boca, sem causar prejuízos nem à polpa, nem ao periodonto. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma chamada sensibilidade pós-operatória. Por quê? Porque ou a gente tem uma secagem excessiva daquele remanescente dentário, ou a profundidade do preparo está muito grande e aí já está próximo ao órgão pulpar. As condições pulpares já estão alteradas, com uma inflamação, sendo ela reversível ou irreversível, ou pode ter entrado, né, pode ter penetrado substâncias bacterianas, micro-organismos. Então, tudo isso causa uma sensibilidade pós-operatória. E a gente vai ver que o cimento, como ele possui um ácido, muitas vezes na sua composição, ele pode causar essa sensibilidade pós-operatória também. E aí a gente tem que ficar de olho nisso daí. Quanto às propriedades mecânicas do cimento, a gente tem basicamente que eles têm que absorver. Então, o cimento ele vai ser aquela cola que vai unir a tua prótese, a teu material restaurador com o teu preparo, o teu remanescente. Seja em resina composta, né, porque não tinha estrutura, seja em metal, porque é um núcleo fundido, ou seja no próprio remanescente dentário, né? Ainda tinha dente, a gente fez em cima da estrutura vital, por exemplo. Então, essa estrutura do cimento vai colar a tua prótese a isso, a esse remanescente, e vai, através do cimento, absorver as forças que vão estar sendo introduzidas, né, que vão estar sendo realizadas sobre essa prótese. É como se fosse o amortecedor do carro, gente. Você bateu na prótese, você fez aquela mastigação, isso daqui vai repassar para o cimento, que vai repassar para o dente. Não vai ser diretamente no dente. Então, ele vai absorver algumas dessas forças e dissipar essa força para o elemento dentário de forma satisfatória. Isso é, de forma pontual no sentido longitudinal, para que não haja desgastes associados. Então, eles têm que ter uma resistência à compressão, né? Eu estou comprimindo o tempo todo os meus dentes durante a mastigação. Tem que ter resistência flexural, então eles têm que poder ser um pouco maleáveis, sem quebrar, sem friccionar. Resistência à tração, que é justamente a força de puxar, ele tem que ter essa resistência, boa resistência à tração, né? Tem que ser grande essa resistência. Módulo de elasticidade, como vocês vão ver, alguns materiais ainda têm esse módulo de elasticidade associado. Tenacidade à fratura, que é a resistência à fratura, né, a quebra do material, e testes de durezas, ok. Então, dureza é o quê? É a capacidade que o material tem de sofrer deformação. Por exemplo, se eu empurrar, se eu penetrar com pontinha no material, isso aqui vai ficar o furinho dessa ponta ou não? Em materiais muito duros, se eu empurrar uma pontinha de um palito, ele não vai penetrar. Agora, se for um material mais mole, por exemplo, a silicone, aquilo ali tende a penetrar e a ter uma dureza menor, entendeu? Então, a dureza é isso. E aí, quanto às propriedades mecânicas também desse material, como é que ele consegue perpetuar todas essas características? Ele tem que ter tração, ele tem que ter resistência flexural, ele tem que ter resistência à compressão, tem que ter resistência ao cisalhamento, tem que ter uma dureza adequada. Tudo isso em um único material, de forma com que ele ele una substâncias, né, que podem ser iguais ou diferentes. Então, o cimento, gente, dentro da odontologia, né, os cimentos em geral no mundo que a gente tem, eles têm duas propriedades, certo? Eles são adesivos, assim, tem adesão e coesão. Tá? Faltou o O, desculpa. Adesão e coesão. O que seria isso? Né? Na aula eu sempre pergunto porque vocês muitas vezes não se tocam dessa diferença. A adesão é a união de uma substância com outra totalmente diferente. Isso é, do cimento com o dente, do cimento com o metal, o cimento com a porcelana. Isso daqui são coisas extremamente diferentes, mas que estão se unindo, estão se aderindo. A coesão é as partículas do próprio cimento estarem se unindo, se integrando. Isso é a coesão. A coesão é a união de partículas semelhantes. Então, durante uma cimentação, eu tenho uma adesão entre a estrutura do cimento e as outras estruturas, né, em boca, porcelana, dente, metal, resina, e eu tenho a união do próprio cimento, das próprias moléculas do cimento. E aí, como é que se dá essa união em boca? Ela pode ser do tipo mecânica, puramente, química, que é uma forma adesiva, ou a combinação de ambos, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia.
A gente tem materiais que são somente uma adesão, uma união mecânica, como a gente vai ver o fosfato de zinco. O fosfato de zinco ainda é muito utilizado, gente. Por exemplo, a cimentação de núcleo fundido, de corometalocerâmica, a gente usa muito o fosfato de zinco, material não estético, mas que tem uma boa resistência mecânica em todas aquelas propriedades. Mas ele não é adesivo. Ele não se mistura, ele não se une quimicamente, né, aos cristais da hidroxiapatita. Não, ele não vai molecularmente se unir ao dente, à estrutura dentária. Ele vai por embricamento mecânico, que é isso. É essa foto mais aqui à direita, onde a gente tem aqueles orifícios, né, dos canalículos dentinários, por exemplo, que a gente encontra. E o cimento, ele vai penetrar, formando aqueles gapzinhos, aqueles tags que vocês estudam, né, em relação aos adesivos. É a mesma coisa do cimento, tá bom? E aí a gente vai ver que alguns cimentos até precisam de adesivos. Mas basicamente é isso. Vale, professora, mas isso aqui é no dente. No dente eu sei que tem canalículo, mas e no metal? E na porcelana? Não tem canalículo dentinário. Como é que ele vai se unir, o fosfato de zinco? Simples. A gente sempre faz um preparo da superfície, um condicionamento da superfície. Vocês já viram esses protocolos? Para a gente cimentar um pino de fibra de vidro, eu tenho que passar ácido, ou eu tenho que passar um álcool. Por quê? Porque eu tenho que preparar aquela superfície para ela ficar irregular e eu conseguir cimentar de forma mecânica. Eu utilizo o ácido para causar esse condicionamento, né, essas micro retenções, micro desgastes na estrutura. Eu posso utilizar partículas abrasivas, por exemplo, no metal a gente faz um jateamento, que é jogar um jato de uma substância, de um óxido, então ele fica impregnado, ele fica rugoso, então isso daí me dá uma semelhança, né, a esses canalículos, uma superfície cheia de irregularidades, onde o meu cimento ele vai se reter de forma mecânica, tá certo? Tá dando para entender? E a forma química, que é como eu já falei para vocês, né? A gente vai se unir molecularmente, aí já é outro patamar, né? Eu vou me misturar quimicamente à substância que eu estou me unindo, né? Por exemplo, os cristais da hidroxiapatita do dente. E a combinação de ambos que a gente mais utiliza, por exemplo, os cimentos resinosos, eles são adesivos, né? Eles se unem quimicamente, a estrutura dentária e as estruturas demais. Mas para ele se unir quimicamente, ele também faz isso. A gente sempre faz um condicionamento da estrutura para causar essas micro-retenções, porque sempre vai auxiliar, o mecânico sempre vai auxiliar o químico. Então, normalmente a gente tem a combinação de ambos. Somente no fosfato de zinco que a gente não tem adesão nenhuma à estrutura dentária. Tá? É só mecânico. Vale, professor, e ainda usa muito. Vocês vão se deparar muito fosfato de zinco, principalmente em algumas clínicas, né, mais populares e tudo, que o padrão não chega a um resinoso, que é um cimento caro, como a gente vai ver, mas que é de boa, né, de boa utilização, é de muito boa utilização. Tem um prognóstico aí, tem prótese cimentada com fosfato de zinco de 30 anos de uso, gente. Então, não deixa só porque não é químico que ele vai deixar de ser interessante ou adequado, tá certo? Em relação a outra propriedade dos cimentos, que é a solubilidade, vocês acham que o cimento ele tem que ter uma solubilidade boa, ou assim, alta ou baixa? Vamos ver se vocês estão assistindo a aula. Baixa. Lógico, né? Se eu colocar qualquer coisa em boca, que é um ambiente assim pouco úmido, né? Assim, o nosso problema maior de trabalhar na boca é o quê? É a umidade, é o líquido, é a saliva. Todo material odontológico detesta a saliva, né? Para nossa sorte. Detesta água. Então, é difícil. A propriedade do cimento é que ele seja o menos solúvel possível, porque na hora que eu coloco no meio como a boca, se ele é solúvel, ele vai começar a se desfazer, tá? Principalmente naquelas próteses que ficam um pouquinho irregulares, que a gente vê que ainda são cimentadas, tá? Em boca, então vocês ainda vão se deparar com situações assim, de chegar casos que tem que refazer. E aí esse cimento que estava lá tem uma solubilidade muito grande, ele começa a se desfazer com essa linha que fica, a saliva começa a penetrar onde ele se dissolveu, e aí vai dissolver ainda mais, aí vai ficar aquela bola de neve, até que a saliva, levando micro-organismos,
pode causar essa questão da cárie secundária e até mesmo lesão pulpar. Então, isso daí, por exemplo, essa imagem é de 2 preparos, né, de boca, em que tinham próteses antigas associadas, em que já tinha recidiva de cárie naquele local. Então, a gente vai ter que remover aquela cárie para poder sanar aquela cárie, aquela prótese, para poder sanar, resolver o problema, né? Restaurar novamente aquele elemento. E aí a gente se depara, gente, muitas vezes com situações muito chatas de tratar, porque o paciente já tem a prótese há uns 25 anos. E aí a gente bate uma radiografia e vê que tá cariado, tá certo? E aí você tem que falar, olha, vai ter que tirar a prótese, teoricamente tá boa e tudo mais, mas você vai ter que tirar a prótese e a gente vai ter que ver aqui como é que a gente vai fazer em relação a essa cárie e tudo mais, porque muitas vezes vocês têm que estar na clínica, remover a coroa e dizer, ok, agora eu estou conseguindo enxergar a cárie como um todo. Porque como a radiografia ela é bidimensional, ela às vezes não nos dá profundidade. E às vezes essa cárie está tomada na raiz. E aí complica todo aquele planejamento. Lembram? Se a cárie está em raiz, a gente vai ter que remover, ver a condição daquela raiz, ver condição óssea, né, de introdução da raiz frente ao remanescente ósseo, se tem uma proporção adequada, se eu vou precisar de aumento de coroa. Então, tudo isso influencia no tratamento. E aí, às vezes, é chato repassar isso para o paciente, que para ele, a prótese dele tá ótima, ele tá sorrindo, tá maravilhosa, ele não vê o que que tá por dentro. A gente tem que ter todo aquele protocolo de educação do paciente, né, de ensinar, de mostrar o que que tá acontecendo. Tá certo? Ele tem que estar sempre muito ciente do que vai acontecer, do que está acontecendo em boca, porque a gente se depara muito com problema de paciente quando ele não consegue entender o que está acontecendo. Então, essa solubilidade tem que ser baixa, né, para poder justamente não haver essa dissolubilidade em meio oral e causar esses reincidivas ou esses danos aos tecidos remanescentes. Em relação ao tempo de trabalho de presa, tempo de trabalho, vocês já sabem, né, que é o tempo de manuseio do material, a gente instala na boca, e o tempo de presa é aquele tempo que o material vai pegar toda aquela estrutura e solidificar. Ele vai endurecer, ele vai se modificar completamente. Então, é o tempo final de presa, né, daquele material. Tempo de trabalho tem que ser suficiente para aplicação e assentamento do material. Então, tem que ser aquela coisa que vocês não ficam, ai, vai, corre, vai pegar presa. Não pode ser assim, né? Eu já trabalhei, por exemplo, com um material que ele é assim, mas é porque ele tem a necessidade de ser assim. Eu não sei se vocês já trabalharam com da marca Zé Marques e Marques, que é um alginato para paciente especial, para ortodontia, que são alginatos de presa muito rápida. Tinha uns 30 segundos, o bicho já pegou presa. É muito rápido. Então, eu pareci uma desesperada mesmo, porque eu errei a primeira, vi que tinha que ser muito rápido, e depois eu fiquei meio desesperada mesmo. É um alginato diferente. Mas vocês não usam corriqueiramente esse alginato. Vocês pegam um alginato com um tempo de trabalho bom, que é aquele de vocês mexerem na cuba, evitarem bolhas, colocarem na moldeira, introduzirem no paciente de forma, né, sem parecer que tá pegando fogo com o consultório. Tempo de presa, ele não deve ser extenso. Por quê, professor? Porque se você estender muito esse tempo de presa do material, ele vai para casa, provavelmente com a prótese ainda instável. E aí, se ele se alimentar, entendem? Porque o tempo de presa, o que acontece no cimento? A gente tem um tempo de presa inicial e um tempo de presa final. O tempo de presa inicial, e que mais ou menos assim acaba endurecendo o material. Isso na internet. Endurecendo o material, cerca de 90% do material, já em 5 minutos. Em 5 minutos ele na boca, ele já pega presa 90%. Agora, o restante da presa dele, muitas vezes vocês vão ver, que é o que eu falo para o paciente, olha, evita mastigar durante 24 horas. Porque em 24 horas ele vai pegar aqueles outros 10% e vai endurecer. Ele demora ainda um dia em boca, por exemplo, fosfato de zinco. Eu sempre repasso isso em relação aos cimentos resinosos, ao fosfato de zinco, aos cimentos provisórios. Todos eles, mais ou menos, têm essa propriedade de pegar a presa final com um dia. Então, eu prefiro que ele evite movimentos, porque aqueles 10% pode sim fragilizar de alguma forma a cimentação, tá? Mas o tempo de presa é esse, ele já é tido lá no consultório, a presa quase total daquele material, você segurando em posição com o dedo,
E aí a espessura da película e a viscosidade, que é uma das características assim que a gente encontra que é mais difícil talvez para vocês, né? Como é que eu manipulo o material, eu deixo ele com viscosidade legal, e aí vocês vão ver o fosfato de zinco, ele se assemelha ao cimento da Indo, ele tem que fazer aquele fiozinho também. Então, é tranquilo para vocês. O cimento resinoso ele já vem com a espessura, com a viscosidade correta, então também o cimento ionomérico também. Então a viscosidade em si ela é tranquila, você não pode deixar ele muito líquido, né? A gente sabe disso, o cimento líquido ele não vai ter as propriedades adequadas. Agora a espessura da película, gente. O que acontece, né? Quero que vocês pensem aqui comigo. A espessura do material que o povo fabricou, que o cara lá desenvolveu, ele vem de 20 a 50 micrômetros. Certo? Chega nem a 1 milímetro. Não chega, chega a metade de 1 milímetro. Não é 1 milímetro, gente. Então, para vocês terem noção de como é pequena a película, como é fina, eu tenho que ter uma resistência friccional, então eu tenho que bater naquela parede, assim, praticamente. É um espaço micro de cimento. Porque às vezes a prótese ela tá caindo da boca do paciente. Você nota que ele tem um espaço muito maior. A linha de cimento vai ficar maior. Uma linha de cimento mais espessa não vai ter todas aquelas propriedades preconizadas pelo fabricante. Não vai ter. Se o fabricante está dizendo que aquelas propriedades que ele desenvolveu é de uma espessura de 20 a 50 micrômetros, se tu colocar 2 milímetros de espessura de cimento, ele vai rapidamente quebrar, se desfazer, porque ele não vai adquirir aquelas propriedades básicas, tá? Professora, e para ficar com essa espessura, a gente vai aplicar esse cimento com que material? Não, aí essa espessura depende não da aplicação em si, também, né? Eu vou mostrar para vocês. Mas é basicamente com a questão do teu preparo e do teu assentamento na peça protética. Se tu acha que na hora que tu coloca a peça, por exemplo, é um lateral aqui, um 22, tu coloca, tu tá segurando, se tu tira o dedo, ela cai. Isso tá normal? Não, Não. não tá normal. A retenção tá mínima. Se a retenção tá mínima, provavelmente eu tenho uma peça frouxa. Se tá frouxa, eu tenho mais espaço do que o necessário. Então, a tua peça, ela já tem que ficar ali, na boca, provavelmente. Então, quando você olha radiograficamente, você vê muito fininha a linha entre o preparo. Às vezes você nem enxerga, principalmente quando já está cimentado, entre o preparo e a tua peça protética. Então, isso vem daquela confecção do preparo e da peça protética. Quando Não, vai professora, no acabamento, eu tô falando em relação ao cimento. Tipo, a professora diz que a gente tem que colocar pouco cimento, né? isso, aí eu ia falar. E aí a aplicação desse cimento lá no dente ou na prótese, é isso que eu quero saber. É com um material, tipo, com um microbrush ou com a espátula A mesmo, própria entendeu? espátula. É com a própria espátula. Tu pode usar uma espátula 24, né, que é aquela mais maleável, como a gente vai ver no fosfato, ou tu pode usar a espátula de inserção, a número 1, tá? Do resinoso, vocês vão ver, gente, que, por exemplo, o Relax, quem não utilizou ainda, ele tem um bisnaga que tem duas pontinhas, a gente aperta essas aqui, né, num ângulo, sai duas bolinhas do material. Você pega a espátula de inserção, número 1, mistura esses dois, tipo hidróxido de cálcio, quando você tem a pasta e o catalisador, você mistura com a própria espátula, você vem, coloca dentro da estrutura da prótese e cimenta, certo? Aí é a grande pegada. Vocês não têm que fazer uma moldagem com aquela prótese, tá? Não é a do casquete. Eu não quero embeber a minha prótese com cimento. Eu coloco cimento só na borda da minha prótese, assim como eu coloco cimento só na borda do provisório. Porque aí, quando eu empurro, quando eu coloco em boca, ela faz com a própria capacidade dela de viscosidade, ela desloca-se, ela penetra para toda a estrutura, ela escorre, certo? Então, por isso é que a gente não pode chegar e vou encher minha prótese de material e colocar, e chega extravasa. Não há necessidade disso. Você acaba causando um aumento da película do cimento, tá? Alguns cimentos resinosos também já vêm com pontinha. Eu não vi quem perguntou, mas alguns cimentos resinosos já vêm com pontinha. Então você só aperta e ele já coloca dentro da prótese e coloca na boca. Deu para entender? Sim, deu para entender, professora.
Vocês vão ver. E aí, como última propriedade dos cimentos, a gente tem a propriedade estética. Vocês veem que se assemelham a todas as propriedades que a gente já viu da prótese, mas que a gente precisa reforçar com vocês todos vamos dizer, esses pormenores que eles também possuem. Então, as propriedades estéticas, normalmente do cimento, a gente gosta que ele tenha uma radiopacidade. Prefere, professor? Sim, porque se ele for radiolúcido, vai ficar aquele preparo, aquela coroa e um buraco entre eles. Aí você, vixe, quem pega uma situação dessa pode dizer, vixe, está infiltrado. Ou não, está com espaço, ela não está bem cimentado, não. Ele não vai saber se está coerente, vai ficar sempre aquela dúvida, tá? Então, radiolúcido a gente tem como, mais ou menos com patologias, né? Quando tá com lesão, quando tá com cárie, quando tá com algum desgaste da estrutura. Então, radiolúcido não é legal. A gente sempre prefere materiais que sejam radioopacos. E a própria capacidade estética, né, de você mimetizar aquele material semelhante ao dente. Que aí vocês vão ver, eu falei para vocês já, né, eu acredito lá na pré-3, que a gente tem, por exemplo, uma cartela do Variolink, que é um cimento resinoso, parece aquelas carteirinhas de canetinha. Você tem todas as cores possíveis em relação à cimentação, porque quando a gente conversa sobre facetas e laminados, a gente tem estruturas como a lente de contato, que ela é muito fina, tem 0,3 milímetros, ela é muito, 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 muito fininha. Ela chega a ser transparente. Então, para a gente mimetizar aquela cor do substrato, aquela cor da estrutura dentinária, que às vezes é muito amarelada, a gente tem que usar um cimento também de cor. E aí, às vezes, varia até de um dente para o outro. E aí, a gente tem cimento cor B1, B2, A1, A2, A3, translúcido, opaco, tem várias colorações. Então, a gente pode estar utilizando também dessa propriedade estética do cimento. Tá certo? E aí, o que é que a gente se depara, gente? A gente se depara com um meio extremamente adverso, porque é um meio que tem várias forças sendo inseridas naquele material, é um meio extremamente úmido, com vários micro-organismos que vão levar normalmente a um fracasso, né? Ele já quer que você fracasse. E aí, para você não fracassar, você tem que ter o conhecimento de todas essas propriedades do cimento. O que é que seria um cimento padrão ouro? Que ele fosse biocompatível com o complexo dentina-polpa, que ele tenha propriedades mecânicas adequadas de resistência, retenção, fricção, tração, cisalhamento, tudo, né, adequado. Adesão às estruturas dentinárias e materiais restauradores. Então, hoje em dia, a gente prefere potenciais adesivos, né, muitas vezes já tendo o mecânico associado. Apresentar baixa espessura de película, baixa solubilidade em meio oral, facilidade de manipulação, ação antimicrobiana, propriedades estéticas apropriadas. Então, tudo isso a gente tem como propriedade do cimento padrão ouro. A gente tem um cimento desse no mercado? Vocês acham? Eita, todo mundo dormiu. Tem não, galera. Infelizmente não tem. Tá? Se tem facilidade de manipulação, se tem resistência boa, não tem baixa solubilidade. Se tem não sei o que, não tem. Tá sempre faltando alguma propriedade. A gente ainda não chegou, né, no nosso patamar ouro. E aí, em relação às cimentações, a gente tem a cimentação do tipo provisória e a definitiva, como a gente já conversou. Eu já até falei um pouquinho para vocês da cimentação provisória na época que eu estava falando de provisórios, mas eu vou dar uma recordada até com propriedades básicas desses cimentos, tá bom? Então, como cimentos provisórios, a gente tem a necessidade de uma propriedade mecânica de um cimento provisório. Eu tenho que ter resistência à compressão, porque eu vou sofrer as forças mastigatórias, eu vou ter que suportar aquelas forças, né, daquele provisório, que vai ser passada para o cimento e perpetuada para o dente, amortecer isso aí, então eu tenho que ter uma resistência à compressão boa. Agora, a minha resistência à tração, que é o ato de puxar, eu não posso ter uma resistência à tração muito alta, não, porque eu não estou definitivo, eu estou provisório. Nesse caso, eu vou ter que ter uma resistência à tração baixa. Na hora que o dentista, ele puxar com um electron, que ele puxar com algum saca-prótese, isso aí tem que sair de forma até fácil,
tá certo? Então, essa é uma das propriedades, assim, que vocês têm mais que se ater em relação ao cimento provisório. Justamente para poder remover, refazer, limpar, trabalhar em cima daquele remanescente dentário. Aí, com a cimentação provisória, o que a gente consegue enxergar? A gente, através da cimentação provisória, a gente consegue avaliar os tecidos periodontais, a fusão mastigatória daquele provisório, a higienização do paciente, o contato, a oclusão, a resposta do complexo dentino-polpa quando a gente está trabalhando com dentes vitais, né, com o cimento provisório em ação. A gente tem até o auxílio de algumas propriedades e correções estéticas, tudo isso com a cimentação provisória. A gente tem informações normalmente relacionadas, tá certo, ao cimento provisório, principalmente quando a gente está com o remanescente dentário ainda vivo. Porque todos esses cimentos, gente, eles têm partículas ácidas. Então, eles vão causar uma certa sensibilidade operatória naquele paciente. O que é que a gente faz para prevenir aquela inflamação, tanto pós-operatória quanto dos tecidos circunjacentes periodontais? A gente pode tentar utilizar vaselina. Vixe, professora, vaselina dentro do provisório? Não, fora do provisório, para aquele cimento que extravasou, ele não ficar em contato com os tecidos. Aí tem que remover os excessos e uma coisa que às vezes vocês esquecem na clínica, usar o fio dental. Como assim, professora? Na hora que você cimenta uma peça protética ou um provisório, você tem que passar o fio dental para remover o excesso de cimento entre os dentes, tá? E nessa estrutura proximal. Porque muitas vezes fica lá e acaba inflamando a gengiva. E a gente tem dois tipos básicos de cimentos provisórios, o de hidróxido de cálcio e o dióxido de zinco, que pode ser com ou sem eugenol. O de hidróxido de cálcio é um dos mais utilizados lá na clínica, né? Assim, vocês usam muito. Eu, particularmente, gosto mais, tá? Isso é uma particularidade do óxido de zinco, porque ele tem um pouquinho mais de resistência. O hidróxido de cálcio, ele tem propriedades muito boas que o óxido de zinco não tem. Por exemplo, se eu for tratar de um paciente que é um paciente jovem, que tem cárie na boca, né? Eu vou botar o provisório naquela situação de urgência enquanto eu estou adaptando. Eu vou necessitar de uma função de reparação daquela dentina. Houve uma cárie naquele elemento, processo carioso. Eu estou tentando remover a cárie, mas deixei um pouquinho, né, para remineralizar aquela história toda. E eu vou utilizar o hidróxido de cálcio, certo? Por causa da função dele de reparação, de desenvolvimento dessa dentina terciária, tá bom? Protege a polpa de estímulos térmicos e elétricos, então ela também é muito boa. E uma das melhores propriedades dele é que ele tem propriedades antimicrobianas. Então, no caso de uma boca ainda em adequação, eu gosto de utilizar ele. Mas o cimento de óxido de zinco eugenol, ele tem uma resistência à tração um pouquinho maior do que o hidróxido de cálcio. Então, em alguns casos, eu gosto de usar muito ele, tá? Mas ele tem um detalhezinho, um pequeno detalhe que eu acho que vocês já sabem o que é. Ele é um dos mais utilizados, né? Vocês já viram lá na clínica. Ele tem o Prove, ele tem o Relax Bond, tem o Temp Bond, que vocês já tiveram, talvez, um contato lá na clínica. Ele tem um custo baixo. Todos esses cimentos provisórios, eles têm um custo relativamente baixo, cerca de R$80. É barato, não é um cimento caro. Fácil manipulação, é praticamente igual ao hidróxido de cálcio, né? Pasta, catalisador, sempre 2 bisnaguinhas. A facilidade de limpeza das superfícies internas. Ele é mais fácil de remover, quando eu vou tirar o provisório e limpar, do que o hidróxido de cálcio, tá? E aí, a única coisa que eu tenho que me ater durante a cimentação com o óxido de zinco é o planejamento final daquele paciente. Eu vou fazer uma faceta, eu vou fazer uma coroa metal free, onde eu vou usar um cimento resinoso, eu não posso usar o óxido de zinco com eugenol. É o óxido de zinco sem eugenol. Professora, qual é o óxido de zinco sem eugenol? O Relax Temp, ele é sem eugenol. O Temp Bond, ele é sem eugenol. Então, você pode utilizar ele sem medo. Eu já gosto de utilizar eles, porque às vezes o paciente ainda está decidindo o que ele quer da vida, né? Porque a faculdade às vezes é assim.
e aí eu prefiro já usar o sem o eugenol, porque eu garanto que aquilo aí não vai interferir quando o paciente escolher, tá bom? Por que eu uso sem o eugenol? Porque o eugenol é uma substância que vai alterar, que vai dificultar a polimerização completa dos cimentos resinosos, da resina. Então, a gente evita utilizar o eugenol nesses casos. É a mesma coisa, a gente dá endo. Quando você cimenta um conduto, você está com cimento à base de eugenol, né? O endofil tem eugenol, né? Os cimentos endodônticos. E aí a gente não pode restaurar no mesmo dia, vocês aprenderam isso. A gente tem que passar um tempo para poder o material tomar presa total, não liberar mais o eugenol residual, e aí não interferir na cimentação final, na restauração final. E em relação aos cimentos definitivos? Basicamente, a gente tem esses de cimentos definitivos, que é o fosfato de zinco, aí ele evoluiu para o carboxilato de zinco, depois o ionômero de vidro modificado por resina, e o resinoso, que é onde a gente chegou nesse momento da vida, né? Agora da profissão, tá? Então, eu gosto que vocês entendam os cimentos definitivos do início até hoje, como se fosse uma sequência, porque aí a gente consegue definir quais são as características de cada cimento, o que é que tem de defeito e o que é que o próprio pesquisador, o próprio mercado quis sanar. Pronto, se eu tenho um fosfato de zinco, ele tem defeito tal, eu vou tentar solucionar esses defeitos aqui que eu tô vendo. E aí eu tento criar outra coisa que solucione esses defeitos. Aí acaba que essa outra coisa ainda tem alguns defeitos. E assim eu tô indo em relação ao mercado, em relação à produção desses materiais, tá bom? Então, o fosfato de zinco. Para quem nunca viu fosfato de zinco, eu não sei se vocês, algum de vocês, eu acho que eu lembro, não sei, eu acho Matheus, não foi, Matheus? Acho que tu já cimentou com fosfato. Ou foi um provisório que eu mandei cimentar? Já. Pronto. Então, alguns de vocês já tiveram contato com fosfato de zinco. Alguns devem se deparar na clínica, até na clínica 2. Professora, eu tive que cimentar um provisório, o professor pediu para eu cimentar com definitivo. Porque às vezes acontece, gente. Você está entrando de férias no Natal, vai ficar até fevereiro, praticamente carnaval, né? Sem atendimento, o paciente, porque é daqui que volte para poder refazer, ver como é que está esse provisório. A gente não pode deixar o paciente sem uma cobertura. E lá na faculdade, muitas vezes, a gente não tem esse serviço de urgência. Caiu o provisório, o paciente vai lá. Nas férias não tem, né? Praticamente. Então, não tem como eu dizer. Aí a gente pede para vocês cimentarem com definitivo para manter aquele provisório em boca, né? Com a função dele durante esse momento. Mas é uma coisa extra, né? Uma coisa diferente. Normalmente, vocês cimentam com fosfato de zinco já de forma definitiva as coroas. Professora, eu vou cimentar uma faceta com fosfato de zinco. De jeito nenhum, né? Nunca na vida faço isso, não. Senão vocês nem são meus alunos. Fosfato de zinco, gente, ele tem a coloração das paredes da casa de vocês. Tipo, é branco opaco, oco, assim, sem estética nenhuma. O cimento, vocês já mexeram com edofil, é aquela cor, é aquele estilo. Então, ele não tem a propriedade estética que eu necessito para uma cimentação de faceta laminada, uma cimentação de uma coroa metal free, tá? Muitas vezes eu não tenho essa associação. Então, eu uso muito, né? Eu, particularmente, uso muito para metal, cerâmica e núcleo metálico fundido. Então, ele normalmente é um ácido e uma base que se reagem, é um pó e um líquido, como vocês vão ver, e aí eles vão criar uma substância, né, uma reação química exotérmica, então eles vão liberar calor, nem se compara ao calor liberado pela resina acrílica, então não se preocupem com isso, só que por eles liberarem calor, gente, e eles serem ácidos, eles causam uma sensibilidadezinha pós-operatória. Lógico, eu estou cimentando uma coroa em cima de um núcleo fundido. Eu vou ter alguma sensibilidade? Nenhuma. Porque ele tem que estar tratado canal, eu estou botando em cima de um metal, não vai ter sensibilidade nenhuma. Estou falando em casos de remanescente dentário. Em casos em que eu ainda tenho uma estrutura do dente, os canalículos presentes. Então, nessa estrutura, presentes, né, com vitalidade pulpar, eu muitas vezes, depois de cimentar, o paciente vai dizer, eu senti uns choquezinhos, tá, meio sensível àquele elemento. E aí a gente fica preservando por
mais ou menos uns 3 dias, normalmente os sintomas somem. Se não sumirem, aí é porque já devia ter uma sensibilidade, já uma inflamação associada, que pode ter sido agredida, agravada pela cimentação. Então tem que ter esse cuidado. É um dos defeitos do cimento de fosfato de zinco que a gente depois tenta sanar, como vocês vão ver. Então, por causa da presença do ácido fosfórico, que é um ácido de molécula muito pequena, e aí ela acaba entrando mesmo nos canalículos, ele fica com um pH de 1,3 a 3,6, gente, é muito ácido, tá? E aí, com 24 horas, normalmente ele atinge um pH neutro, que é aquela coisa, com 24 horas é como se ele se estabilizasse total. Ele depende muito da relação pó-líquido. Se você erra essa relação, você erra as propriedades dele, e se errar as propriedades dele, ele já não tem mais aquela capacidade coesiva, né, que ele possui, aquela capacidade tanto de coesão quanto de imbricamento mecânico, que é assim que ele funciona, tá? Ele tem uma resistência muito boa, de 133 megapascal, vocês vão ver. Atinge 50% da sua resistência no final dos 10 minutos. Após 24 horas, sua resistência é final, como eu falei, ou a maioria do cimento, gente, peça para o paciente evitar de mastigar daquele lado em que há a cimentação, por um dia. Resistência à tração, desculpa, também é alta. O modo de elasticidade não é tão bom. E o cimento de natureza friável, isso é, na hora que você cimenta, coloca a peça na boca, depois de 5 minutos ela começa a endurecer. Você vem com o explorador e você quebra aquele excesso de cimento. Ele é friável, ele é quebrável. A solubilidade é alta, principalmente nas primeiras 24 horas. Após esse período, ela é bem reduzida, mas ainda é suscetível à ação de ácidos. Comeu bebida ácida, alguma coisa, ele vai ter uma solubilidade maior. Então, é um dos defeitos do bichinho. Tempo de trabalho de preso, o tempo de trabalho é maravilhoso, de 3 a 6 minutos, dá para trabalhar muito bem, aí vai depender se você resfriou ou não a placa, vocês vão ver que a gente trabalha com placa de vidro nesse tipo de cimento. E o tempo de presa de 5 a 14 minutos. A gente preconiza que vocês têm que ficar segurando lá com o dedo durante 5 minutos, até porque o dedo fica coxo se você passar mais tempo. Dói porque você fica segurando de verdade, e aí você evita, né, danos, alimentação, mastigação daquele elemento durante as 24 horas, mas com 14 minutos já está quase com a presa total. Então, ele tem algumas limitações, como, por exemplo, a falta de adesão, ele é somente mecânico, ele é de presa somente mecânica. Ele foi um dos primeiros cimentos, gente, a ser criado na odontologia. Ele tem uma alta solubilidade e pode causar uma irritação pulpar devido ao ácido presente. Então, são 3 defeitos que ele tem que podem sim definir. Ah, eu não vou usar ele, porque esse paciente ele bebe muita bebida ácida, ele saliva demais, ele tem necessidade de uma adesão, porque esse preparo não está dos mais maravilhosos. Chegou para mim desse jeito. Então, a gente faz uso de outro tipo de cimento. A gente tem que avaliar. E tá aqui, ó. Eu acho, não sei se foi a Karina que perguntou. A película de cimento, de qualquer tipo de cimento que a gente vai usar, gente, é pouca, tá? A gente não pode fazer aquela espessura muito grande. Então, vocês estão vendo que a gente não tá colocando o cimento assim a ponto de, ficou totalmente completo com cimento. Não, a gente coloca só na bordinha, porque na hora que você empurra, que você fixa na boca, no elemento, no remanescente, ele escorre, e aí ele consegue penetrar toda essa estrutura com película fina, do jeito que é para ser, tá certo? Às vezes acontece, muitas vezes, da cimentação, na hora que vocês estão cimentando, o paciente dizer, tá alto agora, depois de cimentar. Por quê? Porque provavelmente a linha de cimento ficou grande. E aí o cimento ocupou da prótese, e aí a prótese fica como se estivesse para fora. E aí tá alta. Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer ajuste oclusal. E aí ajuste oclusal vai desgastar uma prótese, você vai usar uma broca no material que ainda não pegou presa definitiva. Então você vai vir como se fosse um bichinho daquele cimento que eu esqueci o nome, uma escavadeira, sei lá, que você vai vibrar num material que ainda está pegando presa. Vai criar bolhas, e essas bolhas podem criar microtrincas, e com isso vir a falha do material no futuro. Infelizmente é o que acontece, então tem que ter muito cuidado com a cimentação. Fazer a cimentação é crucial, certo? E aí,
Professora, Eu vi que tinha aqueles eu mercado. entendi errado, ou Desculpa. esse cimento é muito ácido, e É. aí se quando a gengiva não vai queimar, não? Não é assim também não. Não é. Ele irrita um pouco, mas não é aquela irritação assim em excesso, não. Até porque depois que ele pega a presa, você remove todo aquele excesso da gengiva. Ou você quebra, né? Vem com um explorador, uma sonda e vai quebrando usando um fio dental, ou você ainda ele mole tira com um pincel, tá? Você não deixa ele em contato com a gengiva, não. O que ele vai ficar realmente em contato vai ser a estrutura dentária em caso de dentes vitais. Com a gengiva você remove. E aí o dano que ele causa normalmente é muito pouco. Porque com 24 horas ele já está neutro. Então, é só aquela inflamaçãozinha inicial. Não ouvi, assim, na verdade, eu nunca li a respeito de artigos que eu venho estudando, né, de revisão e tudo mais, sobre problemas do fosfato com periodonto, não. É mais com remanescente. Tá? Certo. Aí sempre pensar, né? Poxa, é um cimento que só tem mecânico, mas a professora Bruno disse que ainda usam. E usam bastante, gente. Aí ele evoluiu, tá? Ele passou de um cimento de fosfato de zinco para um de policarbonato selado de zinco, que é só a diferença é basicamente outro óxido, outro tipo de pó, tá? Continua sendo uma reação ácido-básico, onde eu tenho um óxido de zinco e óxido de magnésio, nesse caso, ele causa a criação de um ácido que não é mais o ácido fosfórico, como era no fosfato de zinco, e sim um ácido poliacrílico. Esse ácido poliacrílico, gente, ele tem uma molécula maior. É como se o ácido poliacrílico fosse assim e o fosfato de zinco, o fosfórico, fosse uma bolinha bem pequenininha assim, certo? Então, a gente tem esses dois tipos de ácidos formados. Então, ele possui baixa resistência à compressão em relação ao fosfato de zinco. Assim, eles quiseram sanar um defeito, só que acabaram que regrediram em relação a outros. Por exemplo, a resistência à compressão é mais baixa que no fosfato. Apresenta uma biocompatibilidade com a polpa e a estabilização do pH muito mais rápido que o fosfato de zinco. São pouco utilizáveis, gente. Eles existem, né, no mercado, eles foram a evolução, teoricamente, do fosfato de zinco. Eu não digo nem que foi uma evolução, porque eles regrediram em certas propriedades, mas eles removeram aquela função, aquele defeito de sensibilidade pós-operatório dada pelo ácido, porque o ácido dele é uma molécula maior, então ao invés de penetrar nos canalículos, o ácido, como sendo uma bola maior, ele não entra no canalículo, ele fica só sobre na borda, e aí ele não causa aquela irritação que é causada pelo fosfato. Isso é muito pouco, tá? Essa irritação que eu falo, ela é muito, vamos dizer assim, muito irrisória, porque a grande maioria, como eu falo para vocês, gente, das próteses que a gente confeccionou hoje em dia, não são mais em dentes vitais. Antigamente, a gente fazia muita prótese em dente vital porque a gente tinha necessidade de fazer ponte. Tinha um elemento faltando. Como é que eu ia substituir esse elemento? Eu tinha que fazer uma ponte, eu tinha que desgastar os outros dois elementos adjacentes. Mas depois que inventaram o implante, eu não passo para o meu paciente uma ponte se ele tem condições de fazer o implante. Eu digo, ó, é o implante. Não vamos discutir, é um implante. Porque eu evito desgastar dois dentes sadios e eu reabilito somente aquele espaço. Então, hoje em dia, gente, a gente não tem tanta a necessidade de dentes vitais. Então, quando a gente fala dessa sensibilidade, não fiquem tão assustados, porque não é tão corriqueiro, tá bom? E aí a gente não usa muito policarboxilato, ele existe no mercado, mas eu não sei se em algumas outras regiões do mundo ele é mais utilizável. Aqui no Brasil a gente não utiliza, tá? Praticamente não utiliza. Eu nunca tive a oportunidade, por exemplo, de utilizar. Eu sempre utilizei o fosfato de zinco, os cimentos ionoméricos e os resinosos. E aí os cimentos de ionômero, vocês já sabem quais são as características dos cimentos de ionômero de vidro. Eles têm 3 tipos, né? Cimentos. Tipo 1, que é empregado como agente de cimentação, que é o que a gente vai utilizar aqui, falando na prótese. O tipo 2, que é um material restaurador. E o tipo 3, que é de revestimento ou base. Então, vocês têm o vitrofil, todos eles que vão ter o C, o R, o F de forrador, tudo isso associado.
certo? Então, vocês vão ter 3 propriedades aí de um mesmo material. Ou ele pode ser já restaurador, ou ele pode ser cimentante, ou ele pode ser forrador. O que a gente vai conversar hoje é o cimentante. É o que vai ser utilizado para unir 2 estruturas, tá bom? Ele tem, é também formado por ácidos, né? Eu falei para vocês, todos eles são formados por ácidos e vão causar, aí você já evoluiu. Eu tinha o fosfato de zinco que tem problema de sensibilidade, ele não tem adesão e ele tem alta solubilidade em boca. Passei por carboxilato de zinco, onde eu melhorei a questão da sensibilidade, mas diminuí a questão da resistência. E aí eu vim para o ionômero. O ionômero, ele tem propriedades maravilhosas, porque ele começa a ter adesão dentinária. Eu começo a ter a capacidade adesiva. Eu paro de ser só imbricamento mecânico e passo a ser uma situação em que eu vou unir 2 estruturas quimicamente. Eu tenho uma associação também na liberação de flúor, como vocês já sabem, é ação anticariogênica. Então, naquele paciente que eu usei o hidróxido de cálcio como provisório, provavelmente eu vou usar o ionômero de vidro como definitivo, porque é um paciente jovem, com histórico de cárie, e vai precisar de uma prótese, e aquilo ali ainda vai demorar um tempo em boca, maior do que eu reabilitando um adulto de 35 anos, é um paciente de 16, 17 anos que eu vou ter que fazer a prótese. Eu tenho que pensar a longo prazo, então eu prefiro utilizar esse tipo de cimento, tá? Ele tem um coeficiente de expansão térmica bem próximo à estrutura dentária, como vocês já sabem, é biocompatível com a polpa, e a resistência dele 24 horas depois ele está maior do que a do fosfato de zinco. As coisas vão evoluindo, gente, tá? E aí um dos pontos críticos desse cimento, infelizmente, ainda é a alta elevada, né, a alta solubilidade e degradação marginal. Infelizmente, assim como todo material em boca, você tem que ter aquela secagem, né, a evitar o molhamento daquelas regiões. Aí, onde é que eu utilizo? Eu utilizo para retentores intrarradiculares, né, pinos de fibra e cimentos em núcleo fundido, coroas e próteses parciais fixas com metal e sem metal, tipo Procera, Ceram, Impres 2, te usa basicamente para tudo, tá? Onde é que eu não botei? Onde é que eu não tenho? De faceta. Facetas, laminados, a gente dá preferência a cimentos resinosos. A gente não utiliza esse tipo, tá bom? E aí houve a introdução do Relax Lutin, que vocês têm na clínica. É um dos que eu mais gosto de usar no caso de pacientes, aqueles pacientes que eu falei para vocês, que são os pacientes com necessidade de função antimicrobiana, liberação de flúor, pacientes jovens. Eu uso esse daí, que é a mesma coisa daquele amarelinho do Relax U200, só que é um Relax Lutin. Ele é a base de um número de vidro modificado por resina, enquanto o 200, por exemplo, é só resinoso, tá? É só a base de BGMA. Então, nesse caso aqui, eu tenho o ionômero de vidro, que ainda tinha uma alta solubilidade em boca, e aí eu criei o ionômero de vidro modificado por resina, onde eu tenho liberação ainda de fluoretos, adesão química, só que eu tenho uma resistência superior ao ionômero de vidro e baixa solubilidade. Aí é onde eu ganho pontos, tá certo? Então, as vantagens dele é liberação de flúor, adesão química à substância e uma baixa solubilidade, que eu comecei, pelo menos, a criar condições de trabalhar em boca de forma mais adequada. Só que, infelizmente, ele absorve muita água. Ele tem a desvantagem de acabar absorvendo água e acabar causando certas irregularidades naqueles tecidos. E isso se mal cimentado, tá bom? Então, normalmente, a gente tem uma resistência tensional diametral e compressiva, uma resistência à compressão e uma resistência à tensão muito boas, é a maior até agora em relação ao fosfato de zinco, ao carboxilato de zinco e ao ionomérico puro. A gente, quando adicionou o BGMA, né, a partícula de resina, ao ionômero, a gente obteve uma diminuição da solubilidade e um aumento da resistência. Ele é utilizado para quase todos os tipos de reabilitação, certo? Com exceção da reabilitação
de facetas, novamente, tá? Porque eles não têm aquele aspecto de várias cores, como a gente tem no resinoso, gente, tá bom? Mas pode sim ser utilizado. É uma faceta num paciente jovem. Eu quero utilizar, professor, porque aí eu consigo liberar flúor, eu consigo remineralizar a estrutura, tá, sem problema. Se ele tem um substrato legal, porque você não tem muitas cores associadas ao Relax, o lutein, né? Que é o ionomérico modificado por resina. E aí a gente tem os cimentos resinosos, que é o xodó, né, da galera. Hoje em dia você ouve muito falar dos cimentos resinosos, principalmente depois do advento deles. Vieram as relações com as facetas, os laminados, as cimentações definitivas, assim, que garantem uma preservação de um caso estético durante muito tempo, sem a necessidade da confecção de um preparo retentivo, de uma fricção mecânica. Não, eu consigo somente com a adesão fazer a colagem de estruturas em cima do dente que garantem uma sobrevida de 30 anos. Então, eles realmente foram o boom, né, da odontologia. E aí, hoje em dia, é um material de escolha para muitos casos. Ele é a base de todos esses monômeros, ele é um polímero, né? Ele é BGMA, tag DMA, o EMA, ao DMA, todos esses monômeros associados e polímeros, tá bom? Ele tem uma fase inorgânica e outra orgânica. Eles são fotossensíveis, extremamente fotossensíveis, tá? Não pode trabalhar com cimento resinoso com por exemplo, o foco ligado. Já aconteceu de colegas de vocês estarem cimentando um pino de fibra de vidro e eles cimentarem antes de pegar, eles pegarem presa antes de serem inseridos em boca ou estando inseridos em boca de forma errada. Então, ter cuidado com essa questão. E aí, as vantagens do cimento resinoso são inúmeras, né, gente? Adesão à estrutura mecânica, metálica, resinosa e de porcelana, solubilidade muito baixa, que era um defeito do fosfato de zinco, grande resistência à tensão e à tração, à compressão, possibilidade de seleção de cor do agente cimentante, que é uma vantagem estética, né, quando a gente trabalha com lentes de contato, e estabilidade de cor, ele mantém aquela cor durante muito tempo. Né, ele não vai alterar a cor do cimento, né? Pegar, tipo, pigmentar com o envelhecimento. Não, ele mantém. A desvantagem dele, infelizmente, como a gente já sabe, né? Tudo que é bom custa caro, é o alto custo daquele material, né? Chega a ser de mais de R$ 1.000 uma cartela. A técnica de manipulação é extremamente crítica, porque isso vai variar em relação ao tipo de cimento. E aí eu vou trazer casos para a gente discutir, porque eu não gosto dessa parte da cimentação muito decoreba, tá? Eu gosto que vocês pensem assim, o que é um cimento convencional, né? E o que é um cimento autoadesivo no resinoso. O cimento autoadesivo, ele já possui muitas vezes o ácido e o adesivo na sua conformação, seu próprio material dele, e aí ele não precisa de todas as etapas, como a gente vai ver, mais um convencional de 3 passos, a gente precisa, assim, de todas as aplicações, do ácido, do primer, do adesivo e do próprio cimento. Então, tudo isso são muitas etapas, e essas muitas etapas podem causar defeitos, podem ter algum erro associado a algum dessas etapas. Quanto mais etapa, quantos mais passos, mais possibilidades de erro. Então, a manipulação, normalmente, ela é tida como crítica, tá bom? Mas tem o cimento sólido adesivo, né, que você só faz misturar e aplicar em boca como o ionômero de vidro. Necessidade de isolamento absoluto em qualquer um deles, no ionomérico e no resinoso também. E a dificuldade de remoção dos excessos. O que acontece? Quando a gente vai cimentar qualquer coisa com resinoso, a gente coloca na boca, bota o fotopolimerizador por 5 segundos para deixar ele em boca. Aí você vem com o fio dental, remove os excessos, ele ainda mole, né? O que extravasou ainda vai estar mole. Você remove todos os excessos com o fio dental com um pincel de ponta romba, você remove tudo, tenta remover tudo, né? E aí fotopolimeriza o resto dos 40 segundos, tá bom? Que aí a gente remove sem tanto prejuízo. Mas ainda assim, ainda fica alguma coisa, e aí a gente tem que tirar ou com bisturi ou com a broca. De preferência não com a broca, porque aí você acaba pegando na estrutura da porcelana, tá certo? E a utilização dele,
eles são utilizados para todos os tipos de prótese. Vai, professor, para mecânico, para metálico? Sim, você pode usar para metálico, porque ele tem a presa dual, tanto química quanto foto. Ele tanto é autopolimerizável quanto ele é fotopolimerizável. Então, você tem que aplicar a luz? Tem. Só que, às vezes, ele mesmo, né, na própria reação dele, ele vai pegar a presa. Só que ele vai demorar mais sem a luz, tá certo? Eu não gosto muito. Eu prefiro ter a segurança de eu estar fazendo metálico, eu vou fazer com fosfato de zinco. Eu sei que me garante uma cimentação adequada, eu não vou gastar material desnecessariamente, né? Agora, quando é um pino de fibra de vidro, como ele repassa a luz, ele projeta a luz por ser transparente, né, translúcido, eu já prefiro utilizar um cimento resinoso. E que são os tipos de presa, né? A gente tem a presa fotopolimerizável, de foto, né? A presa química e a presa dual, que normalmente são todos os cimentos resinosos, praticamente vocês trabalham lá na clínica e vão trabalhar, hoje em dia são confeccionados de forma dual, onde eu tanto pego presa somente com a reação mecânica adquirida, né, pela manipulação do material, quanto pela ação da luz. Então, você tem essas duas formas de presa daquele material. E aí, quanto ao condicionamento, que a gente tem o condicionamento ácido, ele já possui o ácido na sua composição, é o Relax Arc, por exemplo, vocês trabalham também lá na clínica. Eles são autocondicionantes, que é o Panavia 21, e são autoadesivos, como o Relax U200. Então, a gente tem o Relax Arc, que aí é um cimento convencional, ele precisa de todos aqueles passos de aço, prime, adesivo e o cimento. A gente tem os autocondicionantes que já possuem o aço na sua composição, como o Panavia. O Panavia, gente, vocês não usam muito lá na clínica. Ele é caro, tá? Ele é tido como um dos cimentos padrão ouro, muitos anos aí para pesquisa e tudo mais. Ele é mais caro, tá? Mas ele é bastante utilizável. E o autoadesivo, que já possui o ácido e o adesivo na sua composição, que é o Relaxo 200, que é aquela bisnaga amarelinha que vocês veem na clínica. Ele é só apertar, manipular e colocar em boca, praticamente. Você não tem passos como aplicação de ácido, primer, adesivo, o primer da zircônia. Você não precisa passar fazer outros passos além disso. Ele é muito fácil de ser utilizado. Vocês normalmente preferem ele. Vocês vão colocar no portfólio, vocês normalmente escrevem o Relax 200. Eu peço para vocês fazerem com o All 100 ou o Relax Arc, que são aqueles que eu preciso de todos os passos, né? O All 100 também ele é convencional, ele precisa ser condicionado, né, com o ácido e o adesivo. O 7PP, ele é autoadesivo, que é igual o Relax 200, então eu só manipulo. Eu prefiro que vocês aprendam o passo a passo do mais difícil, do mais criterioso e realizem esse, porque aí, quando vocês se depararem com situações que vão usar só um autoadesivo, é basicamente muito mais fácil de trabalhar, tá? Professora, qual é a diferença da resistência dos dois? O que a gente tem, gente? A gente tem uma boa resistência dos dois. Cientificamente falando, tanto o autoadesivo quanto o convencional, eles têm uma resistência muito boas. O que a gente sabe é que o convencional, né, os 3 passos, ele tem uma adesividade, uma união muito maior do que o autoadesivo, né, pela própria questão da solubilidade dos materiais, a fricção do adesivo, as paredes, a união de cada etapa, tudo isso, né? Os MPB, todos sendo liberados. Só que muitas vezes acontece erros nessas etapas. E aí aquilo que é o mais ideal acaba não ficando tão ideal e aí se assemelha muito com um autoadesivo. É o que acontece muitas vezes na realidade prática. Mas no mundo científico, o convencional de 3 passos, ele é tido como mais resistente, um pouco mais resistente que o autoadesivo. Mas já tem muito trabalho que apresenta as características semelhantes, sem diferenças estatísticas significativas. Então, vocês podem estar trabalhando com ambos materiais sem problemas, com segurança em boca, certo? Em relação às propriedades biológicas do cimento resinoso, ele tem um alto grau de conversão dos monômeros, ele pode ter o fator C associado, então por isso da necessidade de uma boa fotopolimerização, de uma boa cimentação na hora.
isolado, tudo o fator de acordo. Agora ele tem excelentes propriedades mecânicas, né? Ele tem os mesmos defeitos, gente, que a resina, infelizmente. E aí a gente tem como vantagens a estética, a adesão, a baixa solubilidade, as propriedades mecânicas. A desvantagem é mais do operador, tá? Mas existe, que é a sensibilidade da técnica. Então, algumas vezes vocês não têm todos os materiais adequados, outras vezes vocês não têm todo o conhecimento dos passos, o conhecimento do tipo de primer, do tipo de adesivo, o ácido a ser utilizado, porque vai variar da peça protética e do remanescente dentário e tudo mais. E os cuidados são esses: é o uso do sistema adesivo e o controle da umidade. Porque, como qualquer material resinoso, ele não gosta de umidade. E aí, gente, eu sempre trago, e eu acho que a felicidade da galera no final da aula é esse quadrinho, que aí vocês já agora já tem em PDF, né? Então vocês nem precisam bater foto como era na aula antigamente, que é o resumo. Eu acho que não estudem só por isso, tá? Mas é o resumo, onde a gente tem as vantagens e desvantagens, os cuidados de cada tipo de cimento hoje no mercado, né? Hoje instituído, que a gente tem a evolução deles. Então, um quadrinho eu gosto de fazer isso quando eu estou estudando, então eu coloquei na aula também para ficar mais visível para vocês, muitas vezes a associação, o que é que foi melhorando de cada um e quais são as propriedades de cada um. Basicamente, vocês viram que a gente pode utilizar os cimentos, cada cimento para vários tipos de manipulação, vários tipos de cimentação, com, né, a exceção de alguns fatores estéticos, como as lentes de contato, que realmente a gente precisa da questão das cores e do material resinoso, tá certo? As referências, né, eu já passei para vocês, o Maison, Pega Horário, e é isso. Alguém tem alguma dúvida? Estão por aí? Não, prof, deu certo. Foi ótima a aula.